Bom dia! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 14 de abril de 2025, é segunda e todas as segundas são dias regidos pela Lua, que é um dos nossos luminares, junto com o Sol, que acaba nos doando essa luz. Então, a Lua ela vai representar o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa ancestralidade. Ela vai falar sobre o clima, o ritmo, o humor do dia. Então, no nosso mapa, muitas vezes a lua fala sobre a nossa mãe, sobre quem nos nutriu, sobre como a gente foi cuidada e também muitas vezes como agora a gente se cuida. Então, é sempre interessante olhar no seu mapa o signo que a lua está, a casa que ela está, os aspectos que ela faz, que aí você consegue entender mais sobre as suas necessidades, principalmente de segurança emocional. Então, a lua, ela tem essas características, ela está relacionada com o signo de câncer, então ela rege o signo de câncer, ela se exalta em touro, então também ela fica muito bem nesse signo de touro. Câncer traz essas qualidades da ciclicidade para ela, tem a carapaça do caranguejo que traz essa proteção das vulnerabilidades. No signo de touro, ela se sente muito bem também, porque tem toda essa questão das sensações corporais, dessa conexão com a segurança através do corpo, tá? E no céu de hoje, a lua ela está no signo oposto que ela se sente exaltada. Então a gente fala que ela está em queda, né? Porque ela é contrária a essas qualidades lunares de proteção. Porque o escorpião, ele é um signo bélico, ele é regido por Marte na astrologia tradicional e por Plutão na astrologia moderna. Então assim, ele não fica ali confortávelzinho. Ele tá pronto para treta, pronto para estratégia, pronto para se curar, pronto para se transformar, para acessar suas sombras, para acessar os seus próprios infernos. Porque imagina, pensando no bicho, no animal, você carrega um veneno. Não tem como você negar, vamos dizer assim, a maldade no mundo. Não tem como você negar essas coisas tóxicas, porque isso vive em você e você tem essa consciência, né? Pensando nesse campo simbólico, é a gente lidar com esses nossos venenos. E eu gosto muito de pesquisar assim sobre os animais para criar mais esse simbolismo dentro dos signos astrológicos. E muitas vezes, assim que eu pesquisei sobre o escorpião, a gente sabe que ele pode ficar até 3 meses, dependendo da espécie, né? Sem respirar, sem comer, quando ele sente algum predador. Então, até pensando nessa modalidade fixa do signo de escorpião, que muitas vezes é paralisar por conta de alguma questão para poder sobreviver. Então, o escorpião tem esse instinto de sobrevivência muito forte. O escorpião ele fica entre as frestas para poder se proteger, porque ele é muito pequeno. Então, também fala da gente conhecer as nossas vulnerabilidades e utilizar elas de forma estratégica. Ele pode não ser grande, mas ele tem um veneno poderoso, ele tem um poder, então utilizar isso ao seu favor. E também pensar, eu também já li que o veneno do escorpião, ele também facilita a digestão dele. Então, a gente pensar que dependendo da dose, eu acho que eu até escrevi isso no horóscopo de hoje, dependendo da dose, isso te ajuda nesse processamento emocional, nesse direcionamento emocional. Até pensando nessa regência de Marte, né? Tanto o símbolo de escorpião quanto Marte tem essa flechinha, né, de direcionar. Então, você pega isso e você direciona. Então, eu tô sentindo essa emoção de insegurança. Então, eu vou me direcionar para práticas que me tragam segurança. Eu acho que eu até trouxe isso ontem quando eu estava falando com a Vivian. Então, ontem eu e a Vivian, o Berger do Vibe do Dia, a gente fez uma análise da previsão da semana. Eu só postei a primeira parte, hoje eu vou postar a segunda, que a gente ficou conversando, né, pensando sobre algum desses trânsitos da semana, tá? Eu postei ontem tanto no Spotify quanto no YouTube, hoje eu vou postar a segunda parte, mas o escorpião, então, traz esses dilemas, né? Então, é como se você quisesse a lua representando a nossa vida doméstica. É como se você estivesse em casa, mas você tá com roupa para ir para a luta, com roupa para guerrear. Não é confortável, não é a melhor roupa, tá? Então, muitas vezes quem tem a lua em escorpião sempre vai depender de todo o mapa, mas tem que lidar com esses venenos, né? Tem que lidar com todas essas questões muito ocultas, essa profundidade emocional. Tem que dar um direcionamento para essa profundidade, né? Porque senão acaba se intoxicando, tá? Então eu vejo isso sendo muito importante. Eu até estava lembrando também do mito, né? Da constelação do signo de Escorpião, que eu gosto bastante, que é da deusa Ártemis e da deusa Gaia. Então, em uma das versões do mito, eu aprendi até no curso que eu fiz de mito com o mito dos signos com a Júlia das Sadas.
que eu fico esperando ela fazer outros cursos. Mas eu também eu li algum dos livros que ela indicou, também tem várias versões desse mito, né? Mas a que ela trouxe é o gigante Orion, ele tenta violar a deusa Ártemis, que é uma deusa lunar da caça, da vida selvagem, e o que acontece é que Gaia, Mãe Terra, forja o escorpião para vingar ela. Então o escorpião ele é criado e ele é mandado para matar. Então eu lembro até de um professor meu que falava, o escorpião ele é o único que mata, é o único dos animais que mata. De verdade, assim, nos mitos, pensando na mitologia, né? Nas histórias. Então, ele tem essa potência de morte, tá? Então, eu acho que a gente olhar para essas questões e muitas vezes a gente desenvolver essas estratégias de sobrevivência no nosso próprio corpo, nas nossas próprias emoções. Então, o escorpião, ele porta isso, ele sabe que existe esse poder, que não é algo que é dado para os outros, é dado, que não é dado. Nossa, agora me fugiu o pensamento, mas assim, é algo que vem com ele, né? Não é algo que alguém dá. Ah, estou te dando esse poder. Não, é um poder intrínseco a ele. A questão é se apropriar disso. A questão é saber fazer essa alquimia. A questão é saber canalizar. Porque muitas vezes, eu acho que isso é uma coisa que eu também sempre trago, a gente não sabe lidar com as nossas emoções, a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções. Então, a gente precisa desse direcionamento. É uma prática de meditação, é uma prática energética, é uma prática de escrita, é uma prática, sabe? Direcionar essa energia é importante. É uma prática artística, é uma prática espiritual que te ajuda a canalizar isso, precisa trazer, tá? Então, o escorpião acaba matando e vingando, né? Então, o escorpião é esse símbolo de defesa da deusa, muito forte. Então, pensar que muitas vezes, né, até pensando se a gente pensar nesse simbolismo de Gaia, que seria a nossa, né, nosso lado terra, nosso lado corpo. Então, através do nosso corpo, a gente desenvolve essa, essas estratégias de ataque e de defesa, sabe? A gente desenvolve o nosso Marte. Então, quanto é importante também olhar para o seu Marte, né? E também para o seu Plutão. Se você também gosta da astrologia moderna, né, que eu gosto de olhar para esses dois pontos, né? Às vezes na astrologia tradicional para quem não sabe muito sobre as vertentes, na astrologia tradicional, a maioria dos astrólogos não considera os planetas invisíveis a olho nu, porque tem essa teoria das luzes, que se não vê, realmente não enxerga, né? Mas então, voltando, o escorpião é um signo de água, de sensibilidade, muito sensível, só que ele é fixo, então ele também tem esse lado controlador. Então, muitas vezes o escorpião ele é mal visto, né? Porque ele tem essa, vamos dizer, essa frieza para controlar essa frieza, e é uma frieza que muitas vezes é importante, por exemplo, se a gente pensar, é, agora me veio na cabeça uma amiga escorpiana que ela trabalha com acupuntura. Então você tem que ter uma frieza para colocar as agulhas ali, para fazer uma cirurgia. Porque imagina se você fica emocional, você vai tirar, sei lá, vai tirar sangue de uma pessoa e você começa a chorar junto com ela. Então, eu acho que é importante também ter essa frieza, né? Essa frieza de Marte, que seria essa estratégia, né, nessa capacidade de controle e também de direcionar, né, de esperar o melhor momento. Então, o escorpião também fala sobre isso. Então, no céu de agora, o signo de escorpião está sendo regido pelo Marte em Câncer, né, que vai sair. Agora, eu esqueci, é na quarta? Deixa eu ver aqui que tem anotado. Vamos ver que eu anotei. Na quarta ou na quinta? Na sexta, nem na quarta nem na quinta, na sexta, 1h21. Então é muito bom porque ele vai sair desse campo defensivo, porque o signo de câncer ele tem essa tendência, né, a buscar uma proteção. Então muitas vezes a técnica de proteção pode ser uma fuga, né, às vezes também pode ser uma manipulação emocional, mas enfim, são as armas do caranguejo, né, as emoções, as pinças que representam esse apego. E aí quando vai para leão, a gente fica mais forte porque o leão tem essa questão de pôr para fora, né? E se a gente olha ali, o símbolo de câncer ele é todo para dentro. E o signo de leão, ele é para fora, tem a juba ali, né? Só a gente pensar também no fato dele ser esse rei da selva, então ajuda nessa questão da nossa autoexpressão, de canalizar essa energia para fora, né? Não só no interno. Então ajuda nisso. E que mais, então, da lua em escorpião? Acho que é isso, né? E daí.
ela vai fazer esse aspecto com Marte amanhã, 21h51. Mas, de qualquer forma, ela está sendo regida por esse Marte, né? E a gente está com Sol em Áries, Lua em Escorpião, então são signos regidos de Marte. Então eu vejo que hoje é um dia para refletir sobre isso. Então hoje a gente não tem aspectos no céu, não tem aspectos com a Lua, não tem nenhum aspecto com os planetas, assim, né? Dele se vendo, se ele reconhecendo, trocando informações. Então eu vejo que ainda está assentando, né? Tudo que veio nesse final de semana, digerindo. E agora me veio que uma das coisas que a gente relaciona, que a gente pode relacionar com os astros. Agora eu não lembro exatamente onde eu vi isso. Talvez tenha sido em algum curso de magia, não lembro. Mas da gente relacionar cada um dos sete astros tradicionais, né, que são relacionados com os dias da semana, com algum defeito ou com alguma virtude. Então, a virtude da Lua, né, hoje é dia regido pela Lua, seria diligência. E eu acho que segunda tem muito a ver com isso, né? A gente vai fazendo várias coisas ali que se acumularam no final de semana, e o defeito seria preguiça. Segunda é dia da preguiça, né? Enfim. Então a gente pode pensar nessas qualidades. E a Lua, ela tem o seu júbilo, a casa que ela fica mais alegre ali é na casa 3, que tradicionalmente é conhecido como a casa da deusa. Pode até falar sobre essas práticas mágicas diárias, então que está relacionado muito com a Lua. Inclusive o meu professor de magia astrológica, que a gente teve mais um módulo do curso nesse final de semana, o Simão, se eu não, espero não estar falando besteira, mas ele tem ascendente em Câncer e Lua em Escorpião. É bem lunar mesmo, né? Trazer essas práticas ele para o dia a dia. Inclusive, eu já trouxe isso outro dia, ele me incentiva muito essas práticas de conexão diárias com o planeta. Então, por exemplo, hoje, que é dia regido pela Lua, acender uma vela da cor do planeta, acender uma vela branca para a Lua. Ler o Lino Órfico da Lua, né? No site dele, acho que eu também já postei, já falei sobre isso algumas vezes. Ele traduziu todos os hinos órficos, que são um elogio ao planeta, traz um pouco do mito, né? Como se fosse uma oração mesmo. E, enfim, a gente também pode pensar em queimar jasmim, que é uma das ervas relacionadas com a lua, tá? Essa também seria uma prática, então, para a gente se conectar. Deixa eu pensar. E seria isso na primeira hora do dia, né? Porque a gente, na magia astrológica, a gente também tem isso que o dia começa a partir do nascer do sol, né? Então, acho que é isso, algumas ideias para hoje. Então, é olhar ali para esse veneno que você carrega no seu corpo, que é uma força, né? É um poder. Se você olha o escorpião, todo mundo tem medo de escorpião, né? E eu vejo muito isso nas pessoas escorpianas que têm escorpião forte. Todo mundo tem medo delas, mas elas estão ali muito nessa sensação de vulnerabilidade, sabe? Como se tivesse sempre que se defender, como se achasse que sempre tem alguém atacando. Mas para mim, assim, eu vejo que são as pessoas mais fortes, só que elas têm tanta consciência desse veneno, tanta consciência das suas fraquezas, mas ao mesmo tempo também é essa consciência do seu poder, sabe? Então eu acho que é você arranjar uma bruxaria mesmo para canalizar toda essa energia emocional. Teve um ano, inclusive agora eu lembrei, nesse ano na Revolução Solar eu estou com ascendente Lua em Escorpião, por acaso. E no outro ano que eu estava com ascendente em Escorpião na Revolução Solar, eu escrevi um livro que se chama Todo Veneno na Minha Mão Vira Cura, que eu sinto assim que eu me aprofundei muito nas minhas emoções, porque muitas das questões assim, nossa, eu achava já tinha curado, já tinha transmutado, veio tudo à tona assim. Então eu criei esse livro e eu acho que eu até vou postar algumas páginas dele, porque ele está incluso no Pra Deus em Mim, né? No Pra Deus em Mim, eu reuni, compilei todos os meus 3 livros publicados, mais um e-book. Então, eu fui trazendo muita essa sabedoria do escorpião, assim, no ano, sabe? Foi um ano muito potente, mas foi um ano que eu vi todos os meus demônios. Eu enxerguei, eu encarei, eu olhei de frente e foi muito potente, assim. Fui do céu ao inferno mesmo, mas é isso. É isso. Enfim, acho que eu dei algumas dicas assim para o dia de hoje. Então, amanhã, o próximo aspecto que a Lua vai fazer. Então, lembrando que a Lua ela está sempre mirando algum aspecto, está sempre mirando algum encontro. Então, por isso que é importante a gente sempre olhar o próximo aspecto que a Lua está para fazer. E o próximo aspecto é um trígono com a Vênus, que acabou de sair da retrogradação, né? Já está querendo seguir em frente, ir para frente. Inclusive, hoje todos os planetas estão diretos, então eu até
Fiz um tweet falando sobre isso agora que o ano começa, porque tá tudo indo direto. É óbvio que ainda tem um período de sombra, que os planetas vão passar por onde eles retrogradaram, mas eu vejo muito esse direcionamento, sabe? Então, só lembrando que na quarta. Ah, e amanhã, 23h37 a gente vai ter a Lua em Sagitário já, tá? Na quarta, a gente tem o Mercúrio em Áries. Na sexta, tem o Marte em Leão, tem a Lua em Capricórnio. No sábado, a gente tem o Sol em Touro. No dia 20, né, do domingo, a gente já vai ter uma lua minguante. Então, essa semana de lua cheia trazendo, colhendo esses insights, tudo que, todas essas experiências ali que a gente teve nesse final de semana, tá? Então, eu vou tirar uma cartinha de conselho para o dia de hoje, mais uma vez, do Nos Outras Lenormand, da Elisa e da Paula Mariá. Número 11, a Bétula. Essa carta indica um período de tensão e desavenças, que vão desde as discussões cotidianas até possíveis acidentes e perigos reais. A Bétula é aquela que causa sofrimento e está associada à punição, podendo ser cometida com por outra pessoa ou sobre si. Aconselha resgatar o poder pessoal para criar estratégias de defesa e proteção. Coragem. Tudo que eu falei para vocês hoje, né? A gente precisa criar essas estratégias de defesa e de proteção no nosso próprio corpo, para não depender de nada externo, né? Então, o escorpião, ele não tem um exército para defender ele tem o próprio corpo, ele tem as próprias técnicas e tecnologias. Então, é isso, gente. Se vocês quiserem entrar no grupo tanto de meditação tântrica quanto na meditação para abundância, é só me mandar uma mensagem. As leituras também estão abertas de tarô e astrologia, estão ali nos destaques. Se vocês também tiverem dúvidas sobre qual leitura, para quem também tem o Sol em Touro, agora é um bom momento para agendar. Hoje tem envio dos meus livros, teve bastante pedido no final de semana, então vai ser enviado hoje. E é isso, amanhã a gente. Ah, e eu vou hoje postar então a segunda parte da previsão semanal com a Vivian, que foi muito legal. E eu já falei para vocês que eu quero trazer bastante gente assim diferente. Então, quando vocês tiverem indicações, ou até se também você trabalha com astrologia, ou às vezes até com algum oráculo, né? Por exemplo, o tarô pode ser interessante para a gente fazer uma análise do dia, ou às vezes até análise de algum aspecto, porque eu tenho Júpiter em Libra, né? Bem ali na casa do trabalho, casa 10. Então eu vejo o quanto é rico para mim essas trocas, sabe? Que eu aprendo através das relações. O meu maior mestre, eu lembro, nossa, agora eu até lembrei, me veio um insight que eu acho que quando eu fiz o mestrado de Reiki, acho que foi isso, o último nível lá de Reiki, eu tive exatamente essa visualização, assim, de todas as pessoas que eu já me relacionei na minha vida e elas que realmente foram os meus mestres, que elas realmente trouxeram essa espiritualidade, vamos dizer assim, para minha vida, sabe? Então, eu acho que isso é muito potente, pensando nessa lua cheia em Libra, né? A gente perceber como as nossas relações, elas espelham, elas trazem questões ocultas, mas elas também podem expandir muito o nosso mundo, né? Essas parcerias, né? Que eu tô falando de trabalho, então às vezes o quanto a gente pode enxergar além, né? Criar coisas novas quando a gente se relaciona. Então é isso, um bom dia para vocês.